They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Olá, eu sou Camille Oliveira e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ecos do Cotidiano. Hoje o nosso episódio está muito especial porque nós vamos falar sobre saúde mental, em especial, ao Setembro Amarelo. E antes de nós começarmos, eu quero que vocês conheçam os nossos patrocinadores e a gente já volta, fica aí. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. O que você procura? Luxo? Localização? Ou um espaço para relaxar? Escolher um empreendimento não é uma decisão fácil. Eu sou a Fernanda Rosa, corretora de imóveis e perita imobiliária. Eu sou o Romualdo Rovani, corretor de imóveis e perito imobiliário. Temos ótimas oportunidades de investimento para você. Cuidamos de toda a parte burocrática de uma negociação. E nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Venha nos fazer uma visita, tem uma ótima oportunidade para você. Voltamos e antes de nós começarmos, de verdade, quero pedir para vocês já compartilhar esse episódio com quem vocês acham que pode, de certa forma, ajudar, porque esse assunto é muito importante. Então, compartilha aí com todo mundo, se inscreve no canal, deixa aquele like e o comentário. E eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga, ela é mãe, ela é pedagoga, ela é uma mulher maravilhosa e inspiradora que vai nos ajudar hoje a conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então, apresento para vocês a psicóloga Elis Gabriela. Seja bem-vinda, que prazer ter você aqui. Oi, Camille, oi para vocês todos. É um prazer, uma honra estar aqui também, principalmente para falar sobre algo que tem o meu coração e tem o meu amor. E é tão importante, né, Elis? Sim. Mas, antes de nós começarmos, tem tudo antes, né? Nós temos uma brincadeira aqui no podcast, Elis, que é a brincadeira das palavras proibidas. Ai! Essa brincadeira, durante todo o programa, tem umas palavras que nós não podemos mencionar. E caso a gente mencione, tem uma prenda. Ai! Só que eu também não sei essas palavras. Quem vai dizer... Segredo para todo mundo. Segredo para nós duas. Quem vai falar para nós essas palavras é o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Dá um oi para nós. Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal. Então,
para deixar um pouquinho mais descontraída essa conversa, né, de um tema tão importante nos nossos dias de hoje, as palavras, então, que serão 3, as palavras proibidas. Tá subindo o nível? Era Tá subindo o nível, eu assisti vamos o deixar episódio anterior. Vamos deixar um pouquinho mais difícil agora. No anterior foi muito fácil. Você viu que ele pegou bem leve no episódio passado, né? Não, mas essa é bem facinha. As 3 palavras são bem fáceis. Ai, tenho até medo. As palavras são estresse, ansiedade e tristeza. Oh my God. Já vai ter uma bet. Não, eu achei que tá mais fácil que da semana passada. É pra ver que a energia do podcast hoje vai tá mais pra alegria. Pessoal, Setembro Amarelo é uma campanha que tá no Brasil desde 2015. Ela foi inspirada em um acontecimento que aconteceu em 1994, lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha do interior, né? Quando um rapaz acabou tirando a vida, a sua família fez. Tô resumindo aqui de uma forma bem sintetizada para vocês, porque a história é bem mais ampla. Então esse rapaz chamava Mike e ele tinha um Mustang amarelo e ele acabou tirando a própria vida, né, dentro desse carro. Então a sua família, né, e amigos, em uma maneira de fazer uma homenagem e talvez também tentar ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma situação que ele, né, no seu velório, levaram um cartãozinho com um lacinho amarelo, que era a cor favorita dele, oferecendo ajuda, né? E essa atitude, assim, tomou uma proporção gigantesca, tanto nos Estados Unidos, né, quanto no mundo inteiro. Então, o Brasil se inspirou nesse acontecimento para lançar a campanha do Setembro Amarelo. E por que amarelo, né? Ele simboliza a luz e a esperança. Então, por isso que é o Setembro Amarelo. E hoje eu quis trazer aqui a Elis para conversar conosco, né? Porque é importante conversar com uma pessoa que entenda do assunto, né? Nós somos leigos, né? A gente só sabe oferecer ajuda, né? Mas é bom a gente saber um pouco mais da parte profissional, né? Porque às vezes a gente tem um tabu, assim, pensando assim, eu preciso de ajuda, mas para quem que eu peço ajuda? Né, Elis? Muito bem, Camille. Essa história realmente é marcante e significativa quando a gente pensa num contexto geral de todas as situações. Porque a gente só pensa em buscar algo quando tudo já está na última instância. Isso, ao extremo. E aí até o termo, eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre o termo saúde mental. Né? Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa na ausência da doença, né? Doença entre aspas. Então, cuidar da saúde mental é para todos nós. É saúde, é o tempo todo. Nós precisamos olhar para o nosso psicológico de uma forma geral, de uma forma ampla. Assim como a gente cuida da saúde nutricional, da saúde física, da saúde do corpo, a saúde da mente, ela tem sua significativa importância e a gente esquece dela às vezes. Porque às vezes a gente fica tão focado, meu Deus, não posso pegar uma gripe, não posso cair, enfim. E a gente não se lembra de pensar, poxa, o que eu fiz hoje para cuidar do meu eu interior? Exatamente. E o nosso corpo, Camille, ele é muito inteligente, pessoal. O nosso corpo, ele vai dando sinais para nós, igual o carro mesmo. O carro vai dando sinais e a gente, né? Tem gente que troca a peça de imediato, tem gente que já vai esperando. Mas o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele dá sinais para nós o tempo todo sobre os nossos aspectos, de como tá a nossa saúde mental. E quando ele pede já ajuda física, é pra gente já tomar cuidado. É um né? alerta. É um alerta. Opa, eu talvez não esteja ouvindo como deve a minha saúde mental. E o Setembro Amarelo, eu fui voluntária durante a minha graduação, e posteriormente também de várias campanhas de prevenção, né? Uhum. Mas, durante toda a minha experiência, eu tive uma vivência muito interessante, que é o de pós-venção. Olha, achei muito interessante você trazer, me trazer até aqui, na última semana do Setembro Amarelo. Por quê? Para deixar evidente que saúde mental a gente cuida do ano todo.
não é só num período, não é só num dia, né? Porque o que acontecia? Quando as campanhas estavam afloradas, todo mundo olhava para o colega do lado. Todo mundo queria ouvir, todo mundo era ombro amigo, né? Todo mundo olhava, ó, tem algo errado com o meu amigo lá, com a minha colega, com a minha prima, né? Ó, a campanha dava aquele alerta nas pessoas, sabe? E existia uma motivação, algo que fluía ali para correr atrás da saúde mental. E aí do resto do ano se esquecia. Não se olhava mais para o colega do lado, né? Por quê? Porque falar de saúde mental precisa se aflorar o ano todo. E aí o Setembro Amarelo vem para nos ensinar o que é empatia. Até na pandemia, esse termo ficou, né, deu aquela explosão. Saiu da boca dos profissionais de saúde, dos psicólogos, dos psiquiatras, e todo mundo falava em empatia. E sabe o que eu percebo, Camille? Que as pessoas têm dificuldade em entender a essência da empatia. Falar é bonito, mas na hora de você realmente exercer empatia é um pouco difícil, né? Eu falo que exercer a empatia para mim é extremamente difícil. Por quê? Porque a empatia não é só, né? Se você procura, muitas pessoas falam empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Opa, não é um ponto aqui, vírgula. Com as possibilidades do outro, as vivências do outro, a realidade do outro. E aí se torna difícil. Sim, porque às vezes a gente pensa assim, porque se fosse comigo, eu ia fazer totalmente diferente. Tá, mas se fosse com você nas circunstâncias, na tua realidade. E agora na realidade do outro? Será que seria, né? É isso. Isso é a essência da empatia. É você se colocar dentro do outro, nas fantasias dele, nos desejos reais do outro. E aí, quando a gente fala em saúde mental, em olhar para o nosso próximo, a gente fala muito sobre isso. Em olhar e entender as possibilidades que aquela pessoa tinha naquele momento. Então, quando já chega ao extremo do adoecer, e aí, né, quando já há ausência da saúde mental, que a gente já tem aí algum aspecto psicológico envolvido, alguma doença psicológica envolvida, a gente entender que essa pessoa teve dificuldade de trabalhar e de buscar essa saúde mental. Então, sim, ela precisa de ajuda, né? Sabe o que eu ouço muito? Que é fricote, que tá se fazendo, que porque não é um mimimi, porque não é bem assim, porque não é assim. Agora eu vou dar um conselho de psicólogo para todo mundo. Nós não devíamos olhar para o que a pessoa está falando como ser verdade ou ser mentira. Um psicólogo nunca olha para uma situação e julga ela. Isso aqui é verdade, ela está me falando a verdade. Ela está me falando mentira. A gente precisa olhar para o nosso outro querendo entender o porquê que ela está me dizendo isso. Ok, se essa pessoa está com ausência do sintoma, por que ela está fazendo aquilo? Tem algo envolvido. Camille, o pessoal que está me ouvindo, sempre tem algo ali, né? Se a pessoa usa de sintomas, mesmo que ela use, nós não estamos aqui para falar se usa ou não usa, existe alguma questão envolvida ali sim. E é essa questão que a gente tem que olhar. Por exemplo, às vezes ela está precisando de um carinho, um abraço. E o mais interessante, às vezes a própria pessoa não sabe. Você já conversou com alguém que falou assim, eu não tô me sentindo bem, mas eu não sei. Eu não tenho nada, mas parece que eu não tô bem. Eu faço isso direto. Sim, já aconteceu. Você fica assim, não tô bem, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu só não tô bem. É isso. E é teu corpo te dizendo, vamos sentar um pouquinho? Vamos refletir? Elise, e entrando também no que você estava falando, né? A gente ouve muitas vezes por aí, quem vai tentar algo contra a própria vida, ele não fica comentando, ele vai e faz. Muitas vezes a gente também se priva de sentir, né? Como você falava. Eu e a Camila, nós somos catequistas, né? E a gente comentava no encontro passado da catequese, aí no início do mês, a gente comentava que muitas vezes nós nos privamos de ser empáticos, né? De exercer, talvez por menor que seja essa empatia. E se
a dor do outro, né? Eu comentava, se a dor do outro não dói nem um pouquinho em mim, o problema não tá no outro, né? Exato. O problema muitas vezes tá no nosso ser e a gente, como você falava, talvez por falta de conhecimento ou, né, independente do que seja, do que motive isso. Mas a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não tenta imaginar como que seria eu vivendo daquela forma, né? Então, eu acho assim, muito chato e desagradável, né, você colocar isso. Quem realmente quer tentar alguma coisa, ele não fica falando, ele chega e faz. Né? E você, como psicóloga, deve ter visto inúmeras vezes, né, isso, ou ouvido muitas vezes, né, de pessoas que, como a Camille falava, nós somos leigos, né, a gente vive o dia a dia tentando, lógico, né, se colocar no lugar do outro, mas você realmente tem aquela vivência, né, você está vivendo isso todo dia, né? Então, muito bem, Rodrigo, é uma questão bem importante. Por quê? Porque tem vários misticismos envolvidos. E realmente, tem pessoa que não consegue nem falar sobre, né? Quando a pessoa... Exatamente. Quando a pessoa chega a um extremo, talvez realmente quem chega ao ato final não conseguiu dar nenhum indício. Por isso que nós, que estamos perto das pessoas, precisamos estar perto de corpo e de alma. Porque falar sobre o que está sentindo também causa uma dor. Então, muitas pessoas não conseguem expressar o que estão sentindo porque talvez elas mesmas não entendam o que estão sentindo. E aí vem o final da vida como um final mesmo, né? O mundo precisa de mais empatia de modo geral, né? Sim. Então, estar atento a sintomas que não são pronunciados, porque o silêncio fala muito. O silêncio é o maior alerta, O né? silêncio fala muito. A gente cuida muito fisionomia. Quase falei a palavra que não podia. A gente cuida muito fisionomia. Tem que estar representando? Não, necessariamente. A pessoa pode representar muitos outros sentimentos, A pessoa pode emoções, estar comportamentos. Exatamente. Por quê? Porque o que está sentimento e emoção não está aos nossos olhos. Agora, silêncio está. Que é bem importante. Então, a gente tem que ouvir o silêncio também das pessoas. E esse ditado popular, digamos assim, ele é muito equivocado. Porque a pessoa que ela tá doente, né? Pelo menos eu tô falando da minha experiência, né? Claro. Não do lado profissional, tô falando de experiência própria. Porque a pessoa que ela tá doente, ela não vai cometer esse ato tão severo, né? Esse ato extremo, porque ela quer. Ela não quer cometer esse ato extremo. Esse é o ponto. É só porque algumas pessoas acabam chegando nesse ato extremo porque elas realmente não veem outra saída. Então, quando você diz assim que porque ela quer, ela vai lá e faz, a gente não é bem assim. A pessoa não quer fazer. Esse é o lado dessa doença tão... E existem muitas crenças que são nossas e do externo. Muitas crenças limitantes que estão envolvidas. E aí a gente vai desde de crenças populares até situações que foram inventadas, enfim. Mas crenças que limitam a pessoa que está ali. Principalmente a buscar ajuda. Que aí tem a vergonha envolvida. Eu não posso falar sobre. Porque a gente não pode medir o tamanho do problema do outro. Porque aos nossos olhos, aquele problema pode ser mínimo. Mas eu tenho um problema muito maior que isso aí. Eu resolvia isso, tirava de letra. E não é exatamente isso. Medir o problema do outro é o nosso erro. Ninguém pode medir o problema dos outros, né? Porque para ele é o maior problema da vida dele. Eu falo muito sobre isso quando eu trabalho com adolescente, com criança. Porque às vezes os pais vêm e falam assim, olha, o drama dele é isso, isso. Olha! Ele nem sabe o que é ter problema. Tipo, os pais meu Deus, onde já se viu? Esse adolescente nem sabe o que é ter problema. E olha só, a gente precisa entender que dentro das vivências que aquela pessoa teve, esse é o maior problema da vida dela. E ela não tá sabendo resolver sozinha, ela precisa de ajuda. Então, medir o problema do outro também é um perigo. Exatamente. E eles, como que a pessoa, como é que eu posso dizer? Previne essa doença. Tem como prevenir? O importante é você cuidar
dos teus sintomas. Eu talvez não usaria o termo prevenir, mas eu deixo aqui o meu grande amor pelo autoconhecimento. A busca pelo autoconhecimento. Quando você se conhece, você entende quem é o seu eu, quem são os seus sintomas, você evita tanta coisa. E como que a gente busca o nosso autoconhecimento? Na terapia, na conversa com você mesma. Olhe para você integralmente. Já ajuda muito. Elisa, hoje eu não posso fazer terapia, não posso buscar um profissional de saúde. Você tem um espelho. Você tem caneta em casa, você tem livro, você tem chuveiro. Fale sobre o que você está sentindo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Coloca para fora. Mas eu nem sei sobre o que eu quero falar, Elis. Não sei sobre o que eu quero escrever. Simplesmente escreva. Você não está escrevendo para ninguém. Indiferente se vai fazer coerências e não vai, só solta. Não é a redação do Enem. Ninguém vai ler. Não precisa de ponto, de vírgula, de letra maiúscula, de parágrafo. Não é a redação do Enem. Mas fale o que você está sentindo. Coloca para fora, de certa maneira. Isso te ajuda a te conhecer, a entender o que você pensa, o que você sente. Técnicas de relaxamento ajudam muito para o cérebro dar aquela parada, vou repensar, vou reagir, né? Solta, lembra de respirar, segurar um pouquinho, soltar, para um pouco. Isso é importante. Autoconhecimento, relaxamento, exercício físico, vida. Exercício físico é vida porque os nossos neurotransmissores são responsáveis, pelos nossos sentimentos, nossos sintomas, enfim. Então, boa alimentação, bom exercício físico, tá tudo ali conversandinho para uma boa qualidade e uma boa saúde mental. Então, para melhorar nossa saúde mental no nosso dia a dia, esses são os principais fatores. E o mais importante, Camille, deixar de se privar de fazer o que gosta. A gente pensa muito no outro e pouco na gente. É muita comparação também, Elis, né? A gente percebe, principalmente com essas redes sociais, né? A gente percebe, porque fulano tem tal coisa, porque fulano, principalmente com o corpo, né? Exato. Também é muita comparação, né? E isso vai, querendo ou não, nos deixando um pouco para baixo, né? Isso tá bem ligado ao autoconhecimento, né? Quanto mais você dá importância para o que o outro pensa do que para você pensa, mais você, abre aspas, mais você adoece. Por quê? Porque você fantasia situações. É muito perigoso fantasiar situações. E eu fantasio, você fantasia. Eu ia falar agora, meu Deus. Todos nós fantasiamos coisas. O que é fantasiar, Elis? Eu imagino o que vai acontecer. Nossa, e aí, aquilo não acontece. E eu me frustro absurdamente. Mas era assim pra acontecer e não aconteceu. Você desenha tudo na tua cabeça como que vai ser e chega lá não é nada como e você tinha aí vem planejado. a frustração. Elis, mas como trabalhar a frustração? Entendendo que você não está sob o controle de tudo. Agora, uma coisa é fantasiar ali em frustração. Outra coisa é se acomodar. Porque também, se você não fez por merecer, as coisas não vão vir. Então cai do céu. Não adianta eu falar assim, eu vou relaxar hoje, ficar o dia inteiro deitado. Eu vou ser aí uma influenciadora de sucesso. Mas eu fico lá sentada esperando o sucesso chegar na minha porta. Não vai acontecer. Isso é comodismo. Agora, fantasiar algo, sonhar que aquilo vai se realizar. E às vezes não vai se realizar tal qual como a gente imagina. E aí sim, trabalhar a frustração. Olha, o que eu preciso observar aqui. E isso vem muito do autoconhecimento. Se cuidar e se olhar. E principalmente se ouvir. Ouvir o teu próprio eu o tempo todo. Qual que é a minha palavra proibida mesmo? É estresse, ansiedade e tristeza. Então, aquela palavra ali que começa com A, ela é nossa amiga. A gente acha que não, mas ela é. Sério? Sério. Mas e quando a gente tem crise dessa palavra? Calma. Então eu vou te contar. A ansiedade, ela tá ali pra cuidar de nós. É como se fosse a ansiedade
do Divertidamente. Eu escutei essa palavra. Então, o que acontece? Eu tava lembrando do bichinho lá e... eu falei também. Ela é a nossa amiga porque ela tá ali pra nos proteger de algumas coisas. Só que a gente não escuta ela. Igual a Alegria. Quando eu sou muito fã desse filme. Aí ela vai começar a gritar. Aí você também não escuta ela. Aí ela vai falar assim, o quê? Você tá achando que você realmente não vai me ouvir? Então eu vou te dar sintoma físico. Aí começa aquele desconforto, aquela dor de barriga. Aí você continua. Aí você... De novo. Ela fala assim pra você, sério que você não vai me ouvir? Vou te dar aquele incômodo na cabeça, aquela taquicardia. E você não escuta ela. Que você parece que vai ter um treco e... Você não escuta ela de novo. Aí ela fala assim, então tá, então vamos chegar ao extremo. Então vou te colocar deitadinha nessa cama aqui pra ver se você vai me ouvir. Porque sim, as crises podem chegar ao extremo. Pessoas, por exemplo, que têm transtorno de pânico, chegam ao extremo. Perdem até o sentido, né? As rédeas da própria vida. E ela falando que você vai se ouvir primeiro. Nossa. Mas antes disso, ela deu muitos sinais pra você. Ela te pediu várias vezes pra ouvi-la. Porque um desconforto não começa do nada. A gente não começa a se sentir desconfortável e amanhã está doente. Só que aí, Camille, vem o grande problema da maioria da população. Eles procuram ajuda aqui, quando a crise já aconteceu. Tipo, se tivesse procurado quando começou... E aí, o que acontece com nós profissionais de saúde? Primeiro, a gente vai ter que cuidar da crise. A gente vai ter que encontrar ferramentas para a pessoa aprender a controlar aquelas situações, para depois tratar o sintoma que chegou àquilo, as causas. Então, primeiro a gente vai ter que tratar o sintoma, depois a gente vai ter que tratar o que levou a tudo aquilo, né? Então, aí tem que acontecer o inverso, que poderia ter sido lá no comecinho. Você podia ter prevenido todo aquele transtorno, né? Porque de certa forma, amor. é a nossa amiga. A gente precisa aprender a ouvir ela. E eu jurava que a ansiedade era uma coisa horrível, ruim. Depende muito como você vê. Olha como é interessante. Primeiro a gente precisa aprender a ouvi-la como amiga. A ouvir o que ela tá te falando. Né? Porque todos nós temos essa emoção envolvida. Eu vou tomar aqui já. Porque ela é essencial, ela é importante. Ela tá ali pra ajudar a gente. O medo é importante, o medo é nosso amigo, todos eles são. Né? Lá no painel do controle, lá no painel de controle da nossa mente, eles estão lá para nos ajudar. Oi. Todos eles são essenciais e importantes. Depende muito como a gente tá vendo ela. Então... Eu vou até te dar um exemplo mais interessante. Vou te dar um copo aqui pra você ficar. Pra mim... Já é animada, né? Mas... O que é isso aqui, será? O cheiro é bom? Pior que ela é bem gostosa. É docinha. Eu engoli errado, gente. Foi no buraquinho errado. É bom? É muito boa. Acho que eu vou ter que falar mais as palavras proibidas. Tá valendo a cheirosa. pena, viu? Cheirosinha. Quer mais água, Elis? Quero. E sabe o que eu quero te trazer de exemplo para ficar mais fácil? Porque as pessoas às vezes não entendem a minha linguagem técnica. Você já ouviu várias vezes a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Já. Você já parou pra pensar que o lobo mau era o grande herói pra família dele? Não. Ele foi atrás de comida? Ele era o herói. Da família dele, ele era o herói. Nossa. Essa é a nossa ansiedade. Ela é a nossa amiga. Depende como a gente ouve ela. E ela vai pedir ajuda até o fim. Que ela pensa num sintoma guerreiro. A gente viu no filme, né? Você assistiu o filme? O filme? Do Divertidamente? Sim. Eu não assisti o novo. Eu assisti só o anterior.
Mas o novo tem Não, ansiedade. tem. Eu vi alguns recortes do filme, porque nós psicólogos, né, pelo menos eu fazia parte do grupo que estava ansioso, né, pelo lançamento, mas não tive a oportunidade de ir para outro polo onde estava passando a assistir. Então eu assisti alguns recortes que a gente compartilhou e até trocou umas informações. E é muito engraçado, porque a leitura que eles fazem dela é justamente disso. E assim, até no final do filme ela tem uma crise. Uhum. Porque ela tava o tempo todo preocupada com a personagem ali, né? Uhum. E todo mundo via ela como uma maluquinha, né? Uhum. Tipo, ela é ruim, né? E no final, tanto que o que acalmou ela foi um abraço. E aquilo eu achei incrível. Porque é isso, as emoções estão ali borbulhando em nós o tempo todo. E é o que eu falei, às vezes a sua ansiedade tá te pedindo socorro de alguma coisa. Você já ouviu ela pra saber do que ela tá te pedindo socorro? Sim, no decorrer do filme a gente fica com um pouco de raiva dela. Aí no final você fica, nossa, coitadinha da ansiedade. É isso. Ela de certa forma tá falando. Eu tô ouvindo um barulho lá atrás, tem alguém enchendo um copo. Porque eu falei? Vocês duas, na verdade. Sério? Sério. Que hora? Agora, faz já uns 2 minutos, Eu mais me ou empolguei. menos. Eu sabia que essa palavra era perigosa. Vocês duas. Ai, é verdade, eu tava falando da personagem, né? Você falou da personagem, aí eles falou que a nossa ansiedade, né, nos ajuda muitas vezes. É pra você ver como é um tema gostoso. É um gosto. Tá Saúde, bom, né? Saúde. Vou tentar não me afogar dessa vez. Eles e voltando na questão do filme, né, que vocês comentavam agora, como você falou, as outras emoções, né, até mesmo a alegria, né, que é a que coordenava o painel de controle ali, né, ela se sentiu ameaçada, né, com esse novo sentimento, né, essa nova emoção, né, que a personagem principal do filme ali passou, né, à medida que foi passando os anos, que ela foi envelhecendo, que chegou, né, vamos dizer assim, de repente, no painel de controle ali, né, e é interessante de ver isso, né, que todas as outras emoções que já estavam São presentes afetadas, né? desde o nascimento dela, quando ela ainda era bebê, né, se sentiram a partir quando ela foi crescendo, que ela foi chegando à adolescência, se sentiram, poxa, tem uma emoção nova que está querendo tomar as rédeas, que está querendo... E realmente, como você falava, né? Às vezes é para nos mostrar, para dizer, ó, eu estou presente, isso talvez seja perigoso, isso, né, não. E às vezes assim, a gente coloca muito a ansiedade, é uma coisa ruim. Mas muitas vezes a gente fica ansioso por coisas boas também. Exato. Né? Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, que eu sei que está marcado para acontecer ali, a gente fica ansioso para que aquela data chegue logo para... né? Pra realizar. Para realizar aquilo, exato. É isso, é interessante a reflexão também, Rodrigo, e até pra pensar que a ansiedade, de novo, daí é gole duplo? Não, entra na mesma. Vou ser bonzinho dessa vez. Hoje ele tá de bom humor. Deixa eu só terminar o raciocínio, daí eu tomo. Pensar que as nossas memórias e as nossas experiências são construídas, né? Então, a nossa amiga ela tá ali construída para, às vezes, nos proteger de experiências ruins também. Tudo que a gente vai vivenciar, a gente pensa, nossa, pode ser que aconteça isso, pode ser que não aconteça. Você fantasia tudo aquilo e, às vezes, se prepara, né? O medo tá ali, bem de ladinho, de mão dada, e a alegria também. Eles estão ali conversando entre eles. E é o que eu falei, como a nossa amiga ela é mistificada e ela é, sim, explosiva. A nossa ansiedade, ela gosta de um protagonismo. Ela gosta de ser ouvida com exatidão. Porque as outras emoções... Quantas vezes nós ficamos tristes, felizes, sentimos nojo, tudo no mesmo dia? Nossa, E a gente dá atenção para essas emoções. E a também gosta desse protagonismo. Mas é isso. A gente, às vezes, só dá atenção para ela quando o extremo já chegou. Quando E ela aí já que tá mora o perigo. surtando. Quando ela tá surtando.
E como eu disse, ela é teimosa. Ela vai continuar te pedindo socorro e para ouvi-la, ela vai continuar ali. E nós temos mania de ficar postergando tudo aquilo. Postergando. E aí, os sintomas vão aumentando. Da taquicardia já é a ausência da respiração, né? Aí já falta ar. Aí do faltar ar já é o desmaio. Se nós observarmos os níveis da ansiedade, todos eles começam com uma base e vão aumentando. E aí a gente precisa de várias intervenções, né? Porque aí, com aquele sintoma tão aflorado, fica difícil a gente tratar a causa. Aí a gente precisa da ajuda dos medicamentos, de outros profissionais que trabalhem, da própria rede de apoio. Nós precisamos de mais equipe. Por quê? Porque a pessoa que está vivenciando aquela situação, às vezes ela já perdeu aquele controle, ela já não sabe mais como agir. E já faz parte dela. Já mistura, já não sabe mais se é físico, se é emocional. Vira aquele caldeirãozinho. Né? E assim, a nossa cabeça é maravilhosa, né? Ao mesmo tempo que ela nos gera cura, ela nos gera as dores. Ela nos gera as doenças, né? Então, o buscar ajuda, o trabalhar a tua mente, pode ser pro bem ou pro mal. Tem o equilíbrio. Saúde. Amém. Elis, e assim, como que eu consigo observar? Tipo, por exemplo, tô com essa palavrinha com A. Como que eu dou atenção pra ela? Observa quando ela aparece. Mas e como que eu sei? Observa nas situações que ela está vivenciando. O que você está vivenciando naquele momento e como está sendo para você. Tem muita expectativa envolvida. Não tem uma dor envolvida. Não tem um medo envolvido. Tem um luto envolvido, né? E quando eu falo em luto, Camila, eu não falo nem de luto de morte. Porque nós vivemos lutos de situações. Sim. A casa que eu não consegui comprar. O pet que eu não ganhei. Essas coisas geram luto para nós também. Então, quais são as situações que estão envolvidas ali? E aí a gente tem algo que vai um pouquinho mais a fundo, que são as nossas vivências desde a infância, que são desencadeadores, né? Então, qual o cenário que eu estou envolvido agora que pode estar desencadeando essas emoções do que eu vivi lá atrás? Eu vou tentar ser mais clara, tá? Então, vamos dizer que seja uma pessoa que viveu a infância toda em um cenário de violência doméstica, né? Aí ela vai para um ambiente de trabalho onde ela começa a perceber situações ali envolvidas em violência doméstica. Mas a vida dela tá tudo bem. Tá um bom casamento, relacionamento, tá tudo legal. Mas tem algo ali que gera um incômodo. Então, as experiências vivenciadas, as memórias afetivas lá atrás, podem estar tendo uma influência no ambiente ali que pode estar gerando algum comportamento que ela precisa entender. Então, todas as nossas memórias, mesmo vivências. Vivências, mesmo que a gente não se recorde com exatidão, a gente guarda. Sim, nós somos resultados. Nós somos resultados da nossa criança, nós somos resultados do nosso adolescente, nós somos resultados da nossa adultez. Então, um exemplo assim, quando eu era criança lá, meu pai ou minha mãe gritou comigo e aquilo lá transformou uma vivência não muito agradável. Eu vou carregar essa vivência não muito agradável a minha vida inteira? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez você trabalhe com aquilo diferente. Porque, algo bem interessante agora pra gente entender como funciona a nossa mente. Cada um carrega as experiências que entende pra si. Então, às vezes, mas eu falei tal palavra e doeu tanto pro outro. Porque é como ele recebeu aquilo. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem trabalhar o que viveram no seu ambiente passado e se resolver ali, enfim. Bola pra frente. O mais importante é o autoconhecimento. É como aquela pessoa vê as situações que ela vivencia. Porque o que pra mim pode ser pequenininho, pra você pode ser um enorme gatilho. O que pra mim foi uma simples frase jogada no ar ou uma simples comparação se torna uma bola de neve pro outro.
Até você comentou anteriormente sobre esses padrões, essas coisas. Isso está muito envolvido quando a gente fala de padrão estético. Ah, mas foi um simples comentário. E um super sofrimento para quem ouviu. É um simples comentário, mas que às vezes pode... Então, porque está muito relacionado a como eu recebo as vivências que eu tô ali. Ah, Elis, tá, mas então agora eu não posso fazer... Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do autoconhecimento. Da gente receber... Como que eu vou trabalhar essa crítica agora? Como que eu vou trabalhar esse comentário que eu não recebi legal? Aí Como que eu vou falar pra mim mesma assim, essa pessoa tá errada, eu sou maravilhosa do jeito que eu sou. E mais bola pra importante, frente. Camille, por que ela teve tanto protagonismo na minha vida? Por que eu dei bola pra comentário que não... É entender sobre aquilo. É entender ali, a situação final é só o final. Quais são os outros pontinhos envolvidos? Tem várias coisas. Por isso que terapia não é só conversar. Terapia, eu sempre falo, terapeuta não dá conselho, terapeuta não conversa, terapeuta ouve. Eu estou ali o tempo todo ouvindo a essência. Enquanto o meu paciente está me contando um fato, eu estou ouvindo todos os mínimos detalhes que estão envolvidos nesse fato. Elis, e a terapia, ela é pra todo mundo? Tipo, não é só porque talvez eu esteja com a depressão, né, essa doença. Não, tipo, eu posso fazer... Meu sonho de princesa era que as pessoas entendessem que terapia é vida. Terapia é libertadora. Por quê? Porque a terapia gera autoconhecimento. É como se você fosse na academia malhar o corpo. E na terapia Perfeito, você adorei. vai Adorei. malhar a mente. Seria Adorei. isso. Adorei, é isso. Ah, mas eu já trabalhei situação X. Tem a Y. Às vezes tem alguma coisa que aconteceu ontem Tem que o você alfabeto gostaria... todo. Né? Tipo, às vezes tem uma coisa que aconteceu ontem que seria bom que você ponhasse pra fora. Trabalhasse. E o mais importante, quando a gente chega a um nível de autoconhecimento, nós mesmos temos a capacidade de ressignificar aquilo. E entender o que está sendo importante e o que não tá. Nossa, seria bom que todo mundo... Porque, querendo ou não, tem um tabu em cima da terapia, muito. né? Então, as pessoas não entendem que a terapia, ela é essencial pra todo mundo, né? Sim, existe um tabu e sempre existiu. Principalmente em comparação, né? Há já uma doença mental e a terapia como saúde mental. Até pela sociedade, né? Às vezes alguém tá fazendo terapia, já viu aquele comentário, né? Ah, fulano tá fazendo terapia. Você sabia, inclusive, que mais da metade das pessoas que fazem terapia não Não gostam de falar que fazem? Por causa do que os outros... misticismo. Ah, tá fazendo terapia? É porque é louca. É porque tá com problema. Ah, é porque não soube resolver. Ah, sabe? Às vezes as pessoas até usam a frase maldosa, né? Que é falta de Deus também. né? Exato, exatamente. E não, né? Seria bom que todo mundo pensasse ressignificar a palavra, né? E ver o quão Isso. essencial é, né? Eu gostei dessa frase. A ressignificação da terapia. E Elis, pra gente concluir agora esse nosso tema de saúde mental, tem alguma estratégia que você passaria pro pessoal que está nos assistindo para amenizar os sintomas da depressão? Por exemplo, eu acho que estou com depressão, ou eu sei que estou com depressão, mas eu não sei por onde começar, não sei por onde pedir ajuda, não sei o que faço e também já estou quase chegando no ato assim, extremo, não sei o que fazer. Tô perdido. O que eu faço, Elis? Isso. Então, a depressão, então a gente já caracteriza ela como, né, um estágio já onde a pessoa já se encontra, né, doente. Então, a depressão, ela precisa de ajuda, né? As pessoas que já estejam num estágio depressivo profundo precisam do nosso apoio, e eu falo nosso como sociedade, para sair do ambiente que está, porque ela sozinha não vai conseguir. Mesmo que você repita várias vezes para sair daquilo. Então, primeiro a gente tem que tratar ali o corpo, para depois tratar a mente, né? Mas é importante ouvir primeiro. Então, você me fez a pergunta, né? De como a gente prestar atenção nisso ou tentar minimizar.
primeiro entender se é um luto envolvido, né? Porque a depressão está ligada com a nossa amiga T, né? A nossa amiga... Eu vou ter que falar essa palavra pensando que eu vou tomar um gole depois, mas tudo bem. A depressão, ela está extremamente associada à tristeza. Mas, importante agora, Camille, é a tristeza em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos. Então, essa pessoa demonstra esse mesmo comportamento no trabalho, demonstra tomando banho, comendo. A vida, a 24 horas dela é essa. E aí, eu não tô falando em andar triste, chorando. Eu estou falando de tristeza enquanto sintoma. Não há uma empolgação. Porque às vezes a pessoa pode estar sorrindo pra você e pode claro estar... que sim. Ela pode estar adorando ver um filme de comédia. Entende? Aí, a depressão, quando ela já chega no... Ela tem, né, todos os aspectos. Então, essa pessoa já precisa de ajuda para trabalhar. Agora, eu tenho sintomas depressivos em alguns aspectos. Essa pessoa precisa procurar ajuda terapêutica para ressignificar ali. Tipo, ela não tá... Comportamentos. E importante, você entender se você tá dentro de um processo de luto. Porque nós temos processos de luto que duram até 1 ano. E agora, voltando a falar, não é só perder alguém. Tempo, né? Sim. Mas por que é isso? Porque você fica remoendo as lembranças? Nós temos a saudade. A saudade é protagonista. A saudade tá no copo que a pessoa tomava água. A saudade tá na cor da parede. A saudade tá no vento, no ar, na flor. Então, ela tá ali relembrando o tempo todo. Então, e o luto em si, eu falei agora das pessoas que partiram, mas também tem o luto daquele sonho que você não pôde realizar. Mas e se? E se? E você fica se martirizando. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? Nós não sabemos. Nós tomamos decisões, Camille, e vocês aí, o tempo todo. E até ficar sentado é uma decisão. Até pensar, será que eu tomo uma água agora? É uma decisão. É uma decisão. Nossa vida são decisões. E não tomar uma decisão é uma decisão. O que é mais engraçado. Enquanto eu fico ali pensando, e se eu fizer, eu já tomei uma decisão, porque eu tô ali só pensando. Você não fez. É isso. E às vezes a gente não percebe isso, né? É involuntário, né? Você fica se martirizando aquele se, mas e se daí, né? E aí vem as fantasias, as nossas depressões, a gente precisa tomar cuidado com esse fantasiar, né? Porque a frustração, ela pode ser protagonista o tempo todo na nossa vida. E aí a gente precisa lidar com o que a gente tem na mão e as nossas realidades. E eu volto a dizer que o mais importante para os sintomas depressivos é o autoconhecimento. É você entender o que você está sentindo e ouvir o seu corpo falar. Pessoas, ouçam vocês mesmas. O seu eu tá te falando muitas coisas. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Elisa, então, por exemplo, eu estou triste, já percebi que eu estou triste, mas eu não quero sentir isso. Se ouvir, primeiro. Elis, mas a primeira resposta que vai vir na tua cabeça é não sei. Por que você tá triste? Não sei. Só tô. Sente o sintoma. Precisa chorar? Chora. Chorar é bom. Deixar aquele sentimento fluir. Tenta entender o que tá acontecendo, né? Os sintomas, eles estão ali para nos mostrar alguma coisa, então vamos ouvir. Quero chorar? Não guarda chorinho no bolso. Chora. Tanto para mulheres quanto para os homens também, né? Todo mundo. Porque tem aquele ditado infeliz, né? Homem não chora. Chora sim. Chora sim, é bom chorar. Viu? E às vezes o choro não precisa sair daqui. Choro pode ser em silêncio. Choro pode ser de coração. Choro pode ser se afastar um pouquinho e ficar quietinho, pensar. Tem pessoas que choram de diferentes formas. Não é só simplesmente a água sair pelo olho. Por quê? Porque a emoção precisa fluir. Você precisa ouvir aquele sintoma. E aí depois buscar ajuda, né? Importante. Porque se você não tem um autoconhecimento ali envolvido, vai ser difícil você entender por quê. Porque a gente nunca vai ter respostas prontas, Camille. A gente precisa entender um contexto geral. E aí tem várias coisas envolvidas. E aí vai muito de cada um.
Cada paciente é único. Único em sua essência, em seus sintomas, em sua integralidade. Às vezes o que vale para um não vai valer para outro. Nunca vai valer para outro. particular de cada um, né? Então, o principal seria se autoconhecer, conhecer a situação, por que você está sentindo aquele sentimento e Isso. procurar ajuda, né? Isso, importante. Né? Até aí em casos onde a gente precisa do envolvimento da medicação, né? Por quê? Porque a medicação vai vir aí fazer aquela complementar ou talvez substituir algo que o teu próprio corpo não está conseguindo produzir. E, por exemplo, eu consigo amenizar isso só com o meu autoconhecimento ou é necessário mesmo a medicação? Tudo depende da situação que a gente já está envolvido. Então, só com análise do profissional mesmo. Isso. Entender qual o caso que a gente está envolvido. Esse assunto é tão importante, né? E é pouco falado, E tem né? muito pra gente falar sobre ele. Infinitas. Hoje a gente tá plantando a sementinha, né? Isso! Dá pra falar muito sobre. E claro, quando a gente fala em um programa aberto, assim, a gente precisa ser mais genérico, né? Ser mais Por quê? amplo, Porque né? nós não sabemos quem está nos ouvindo. E aí pode ser um gatilho para essa pessoa também que está nos ouvindo. Então, a gente trata de maneira mais genérica. Então, o que eu posso falar sem, né? Procure alguém que gere confiança para você. E aí trabalha. Essa pessoa vai saber buscar algo para trabalhar e para te ajudar nesse sentido. Mas às vezes a doença, o sintoma, está ali envolvido de muito tempo. Né? Então tem pessoas aí que estão no mesmo estágio há muitos anos. E há um sofrimento psíquico tão grande envolvido, E, né? tipo, não vale a pena ficar sofrendo. Exato. Procura ajuda, não tem... não tem por que ter vergonha nenhuma de pedir ajuda, né? Eu tenho uma frase comigo, Camille, que é muito gostosa de ouvir. Então que é fala pra assim, nós. ó. O seu medo é real ou você fantasiou ele? E é isso, é sobre isso. Ele é real, ele é palpável, você corre o risco que ele aconteça? Ou você fantasiou que ele vai existir e tá morrendo de medo dele? Tipo, não tem nem probabilidade de acontecer, mas você tá com medo dele. Você fantasiou tudo isso? Pá, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Aí você sofre com tudo aquilo, vira uma bola de neve. Então, seu medo hoje é real? Ou você fantasiou ele pra se proteger de alguma coisa? Nossa, Doeu, né? essa doeu. Eu aposto que quem tá assistindo aí sentiu daí. Mas é verdade, né? E às vezes a gente precisa ouvir essas frases assim, ouvir essa colocação assim, pra nos apanhar contra a parede mesmo. Poxa, você tá sofrendo, mas será que... Elis, pra gente concluir então o nosso tema, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa sobre a saúde mental, falar um pouquinho também, né, uma mensagem sobre o Setembro Amarelo também. Deixar essa mensagem para quem talvez esteja precisando ouvir algum profissional, né? Então, temos aqui você hoje. Então, para essa pessoa que talvez esteja precisando, a Elis tem um recado para você. Nunca esqueça que o maior juiz, aquele que vai julgar você acima de tudo e com todas as forças, é você mesmo. É ele quem sentencia quem você vai ser e quem você poderá ser. É você mesmo. Não existe ninguém que vai te julgar mais do que você mesmo. Agora, tá nas suas mãos escolher o que você quer daqui pra frente. E saúde mental é isso. Eu vou continuar insistindo em algo por mim ou pelo outro? Tá sendo importante pra mim ou tá sendo importante pra outras pessoas? É isso. Isso é saúde mental. Da mesma forma que ninguém pode ir na academia por mim, ninguém pode ir na psicóloga por mim. Ninguém pode cuidar da minha saúde mental por mim. Eu posso estar inserida num ambiente com inúmeros gatilhos. Mas se eu estiver bem com a minha saúde mental... Aí cabe a mim escolher, né? Se eu quero que esses gatilhos me afetem ou não, né? Exatamente. Ou trabalhar com eles, né? Porque é tudo aprendizado, né?
Você quer aprender com os seus gatilhos e ter força com eles? Ou quer que eles se destruam? É a mesma coisa que a ansiedade. Que leitura que você quer fazer dela? Nossa, é... Você quer ouvir ela? Ou você quer deixar ela aí como inimiga e vilã? Escolhe. Gente, eu tô aprendendo tanto aqui hoje. Imagina. E a nossa essência é isso. Entender quem nós somos. Ouvir a nossa criança interior. Por que a criança ainda é uma tábula rasa? Que ela tá ali vivendo as experiências o tempo todo. Você tá oferecendo a ela. E nós, adultos, podemos sim ressignificar situações. A gente não pode mudar o que aconteceu. Mas a gente Infelizmente. Mas a gente escolhe como que a gente quer seguir daqui pra frente, né? Exato. E a gente ressignifica. Sim. A gente olha para aquela mesma situação com outros olhos. A gente Exatamente. coloca hoje o filtro da experiência, o filtro da vivência. Por que que eu escolhi estar ali? Por que que eu vivi anos naquele cenário de sofrimento? Nós somos resultados das nossas vivências. Hoje eu sou uma mulher mais forte. Hoje eu tenho experiência. Hoje eu consigo, né? Enfim. É aquela história, né? Ser copinho meio cheio. Exato. E pra gente finalizar, então, gostaria de falar aqui pra vocês que você não está sozinho. Procure ajuda, tá? A gente vai para um breve intervalinho. Fica aí, que quando nós voltarmos, a gente vai conhecer um pouquinho da Elis Pessoa. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. O que você procura? Luxo Localização? ou um espaço para relaxar? Escolher um empreendimento não é uma decisão fácil. Eu sou a Fernanda Rosa, corretora de imóveis e perita imobiliária. Eu sou o Romualdo Rovani, corretor de imóveis e perito imobiliário. Temos ótimas oportunidades de investimento para você. Cuidamos de toda a parte burocrática de uma negociação. E nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Venha nos fazer uma visita, tem uma ótima oportunidade para você. Pessoal, então voltamos. Gostaria de apresentar para vocês esses lanchinhos que a nossa amiga Neuza mandou para nós. Ela mandou várias opções, inclusive. Tem. Ela mandou sonhos, tem os canudinhos recheados, tem as esfias, mini esfias. E assim, falar para vocês, eles É bom. que é muito bom. Tem cara de delícia. Então pode ficar à vontade, tá? Obrigada. E pro pessoal aí que tem interesse em fazer sua encomenda dos lanches da Neuza, tem o número dela aqui na tela. Ela faz entrega aqui em Laranjeiras uma vez por semana. E pro pessoal do Rio Bonito aí, pode pedir durante toda a semana aí que a Neuza tá a todo vapor fazendo os seus lanches, tá bom? E agora, vamos conhecer um pouquinho da Elis Pessoa. São anos de história, hein? A gente gostaria de saber
O nosso tempo é curto, mas conta pra nós um pouquinho da sua história, da sua vivência, como que foi, como que você decidiu ser psicóloga, da onde que surgiu? Eu acho que eu nem tenho um tempo que eu posso dizer assim, foi tanto... ao meu ver, parece que eu sempre quis ser psicóloga. Desde pequenininha. Desde pequena. Porque assim, eu sempre fui uma apaixonada, na infância principalmente, por livros. Eu amava ler, desde muito pequena. Eu gostava muito. Inclusive, era uma troca com a minha mãe, né? Vários presentes da minha vida, eu lembro que foram livros. Ou, por exemplo, o Dia das Crianças, Natal. Então você amava ler? Eu amava. Eu não sei, eu acho que ainda não sei se existe, mas eu até preciso procurar pra minha filha. Mas no meu tempo existia muito aquelas maletinhas de coleção. Tem. Lembra? Tem, né? Eu tinha também, amava. Eu era viciada naquilo. Era sempre o presente que eu pedia pra minha mãe. Então, eu falo de modo geral, eu gostava muito de ler, eu gostava de histórias, eu gostava... E aí, conforme, né, a adolescência foi chegando, o gosto pela leitura foi mudando. E eu entendi que eu sempre gostei disso, de olhar para histórias, de ouvir histórias, de entender histórias, de me aproximar de histórias. E aí, a psicologia chegou na minha vida até numa experiência que a minha mãe me levou na infância, né? Se eu não tiver enganada, mãe, você tá aí assistindo, eu acho que foi quando minhas irmãs ali nasceram, né? Aquele de primeira filha, né? Como trabalhar. Você é a primogênita, então. Eu sou a primogênita. E eu acho que foi mais ou menos esse o motivo da primeira vez. E eu achei aquilo mágico. Eu consigo lembrar da sala da psicóloga que eu fui. Hoje, no auge dos meus anos, sabe? Então, eu lembro que era algo que me gerava curiosidade e, ao mesmo tempo, era satisfatório para mim pensar que eu seria psicóloga. Então, já ali no ensino médio, eu já prestei todos os vestibulares que eu fiz, já foi para psicologia. Decidida. Eu não tinha um plano B. Mas eu gostava muito da área da educação. Né? Minha mãe é professora. Eu vivi dentro de uma escola. Então, você tinha as vivências dela, a experiência dela ali, você via? Não, da minha mãe, muito. A minha mãe me levava muito na escola, quando viável, quando possível. Eu lembro, inclusive, nas férias escolares, tenho memórias, assim, da minha mãe indo, né, lá com a equipe, organizar, limpar a escola, sabe? Essas coisas que as profs fazem. Que as profs, né, organizavam a sala para depois receber o aluno. E eu tenho memórias da minha mãe nos levar junto, provavelmente, né, ou por curiosidade, enfim, não sei, né? Mas eu tenho várias memórias desses momentos. Então, aquilo pra mim me gerava, assim, um amor, era satisfatório. Então, tinha aquele de ser professor envolvido, mas chegou depois, né? E aí, na graduação, eu me permiti, Camille, vivenciar tudo que eu podia. Então, eu fiz estágio em hospital, com a cara e com a coragem mesmo, de pedir voluntário, de chegar lá, ó... Eu sou estudante de psicologia, posso fazer um estágio voluntário aqui, tem alguém... Os professores eram extremamente abertos, então eles faziam essa ponte, né? Então, eu fiz um estágio em hospital, aí tinham os estágios obrigatórios, né, da graduação, então eu pude provar experiências aí na área organizacional, na área de grupos e em escola também. Eu lembro que o escolar foi com a cara e com a coragem de pedir mesmo para trabalhar naquele lugar, né? Que foi, na época, o Núcleo de Educação de Cascavel. Eu ia como voluntária. E aí, o meu pai brincava muito comigo, porque ele pagava pra eu trabalhar, né? É isso que eu ia perguntar agora, você não ganhava nada pra isso? Não, nunca. Era por amor mesmo. Era assim, sabe aquela coisa de entender o que eu quero fazer, aquela curiosidade envolvida? Isso te transforma como profissional, porque, né, você tem todas aquelas vivências, experiência, né? Ia de ônibus, né? Lá onde ficava a faculdade, até lá no núcleo, né? Pegava 3, 4, mas vivia aquilo. Claro, né? Existia ali, não era tudo aberto à minha mão. Eu tinha... Todos os estágios que eu fiz, eu tinha uma professora da graduação ali, que dava abria essas portas. Então, por exemplo, o estágio que eu fiz dentro do núcleo era envolvendo as características, né, os déficits de aprendizagem. Então, tinha ali, ela me deixava corrigir os testes. Então, tudo eram vivências prazerosas. Eu me permiti viver todas elas e entender onde eu queria estar.
né? Pra mim era algo que gerava muito prazer. E eu tava lá pra isso. Então eu me permiti viver várias experiências pra entender quem eu quero ser e onde eu quero atuar. Por quê? Porque a psicologia é um leque de oportunidades. Hoje, se a gente pegar, a psicologia tá em todos os lugares. Ela é um leque de oportunidades, né? Então, cada profissional aí atua Aonde você se identifica? Eu me identifico muito com a área escolar, né? E a área clínica. Apesar da minha especialização ser em psicologia organizacional do trabalho. Ah, Elis, mas por que você fez? Na época, claro, eu visava um retorno financeiro. E para o momento da minha vida, a especialização naquela área era crucial. Era viável. Hoje, ela é agregadora de conhecimentos. Hoje eu não atuo como psicóloga organizacional. Mas ela tá na minha vida, ela tá no meu sangue, né? Porque, por exemplo, né? treinamento e desenvolvimento foi o que eu trabalhei durante muitos anos. E eu amava fazer. Eu amo fazer. Treinamento e desenvolvimento eu adoro. Talvez ali recrutamento e seleção, depende. Mas por que não? Me gera, assim, um grande amor. E aí, a área escolar, que vem para somar. E aí, a grande experiência vivida ali, que gera em torno dos adolescentes. Que é o meu público-alvo. Eu gosto de trabalhar com adolescentes. Nossa, que bom. Eu gosto de entender. Por quê? Porque o adolescente está justamente naquela dualidade. Da infância e da vida adulta. É uma E transição difícil, né? A gente todo tem- mundo já passou por isso, sabe? E a como gente é tem que é. dificuldade de ouvir eles. Por mais que nós já passamos por isso, por mais que a gente saiba que é difícil, a gente não consegue se colocar no lugar. É interessante, né? E aí eu me descobri como meu público-alvo. Eu gosto de trabalhar com adultos. Não que eu não trabalho com crianças, gosto também. Mas hoje o meu público-alvo remete aí o universo adolescente e os adultos. Justamente por esse ciclo, né? De ser uma acolhedora desse processo. Então, foi mais ou menos, né, isso. Então, aí, claro, tinham várias questões envolvidas, né. Eu fui nascida e criada em Rio Bonito, né, morava no interior. Rio Bonitense, nata de paixão, tanto que eu voltei. Eu adoro a nossa cidade, amo de paixão pela essência. Eu gosto desse cheiro de essência pessoal, sabe? Como Boas recordações, boas né? recordações, memórias afetivas, infância leve e gostosa, cheiro de terra, cheiro de mato. Eu gosto disso. Me gera um prazer grande, que está acima do recurso financeiro muitas vezes. Esteve várias vezes, inclusive acima. É porque, e foi na verdade, por isso que eu voltei. tem aquela frase, né? Dinheiro não compra felicidade. E é Literalmente isso. né? Era o meu autoconhecimento me mostrando que às vezes o lugar onde eu estava não me gerava felicidade. O meu conceito de felicidade estava envolvido em outra coisa. E aí sempre ouvi, né, a essência da gente. E aí sim, claro, você precisa fazer uma escolha. Você lida com aquilo ou você muda aquilo. E eu escolhi mudar mais de uma vez, Camille, tanto que eu estou aqui, né? Moro aqui pertinho. E essa transição, quando você decidiu fazer pedagogia, você estava em Cascavel ainda? Eu tava trabalhando aqui em Laranjeiras. Não. Você já tinha voltado? Eu tava trabalhando no Rio Bonito, sim. Eu me formei em Cascavel, morei em Cascavel um período, trabalhei lá. E aí, a PAI de Rio Bonito, não sei se eu posso falar, Pode. foi quem me deu a primeira oportunidade como Nossa. profissional psicóloga, a quem eu tenho imensa saudade e admiração. Então, foram eles que me deram a primeira oportunidade quando eu voltei. Eu trabalhei um período e aí, na ocasião, surgiu uma segunda oportunidade para trabalhar mais horas, claro, né? Um retorno maior. Eu acabei mudando, fiquei o período que foi destinado a estar naquele lugar e depois voltei para a Paz de novo. E aí, eu recebi uma proposta, fiquei mais não chegou a dar um ano. E aí eu recebi uma proposta para ser parceira de um negócio em Pato Branco. Aí eu fui a Pato Branco. Eu quero dizer que lá eu fiz o que precisava ser feito, o que me cabia. E aí voltei para onde eu tinha deixado meu coração. Acho que eu fui a Pato Branco deixar o que era de meu conhecimento e deixar lá a semente que
que eu podia oferecer, eu deixei. E voltei para onde eu tinha deixado meu coração. E aqui aí eu me casei, tive a minha Helena e estou aqui. E assim, a psicologia nunca saiu da minha vida em todos esses lugares que eu fui. Então, mesmo cursando pedagogia, você se formou em pedagogia. Isso. Aí, quando eu estava ainda aqui, antes de voltar a Pato Branco, foi 2022, eu fiz a formação pedagógica. E aí, quando eu voltei de Pato Branco, eu já voltei trabalhando aqui em Laranjeiras como pedagoga. E aí foi o Colégio Referência quem abriu as portas para a novata na área da pedagogia, a quem eu tenho, assim, profunda gratidão à equipe do colégio, porque eu também cheguei lá crua. Eu tinha a teoria. A prática... Não. Eu tinha teoria e vontade. Que é o principal, E eles... né? Se tendo vontade, é muito valioso, né? E eles tinham um colo, né? E aí, capacidade de oferecer algo, né? E nesse período a Giovana foi extremamente minha parceira e ela me ensinou aí a executar, eu posso dizer assim, e a atuar como pedagoga na versão 2024. Porque talvez o que eu tinha lá, né, o que eu cheguei ali, eram as experiências da menina que convivia com a mãe e da estudante que cursou Aquelas pedagogia, lembranças boas, sabe? né? E a prática, ela nos traz outros olhares, o que é mais importante. Conviver em sala de aula, entender o anseio que o professor está vivendo para depois, né, trazer recursos para auxiliar ele, não impor, né? E eu acho que isso eu saí aprendendo muito, de que a vivência, ela te traz muito mais ferramentas do que a teoria. E aí, o período que eu passei também em Pato Branco, eu atuei 1 ano de sala mesmo. Eu tinha várias turmas. Você tinha turma mesmo? Eu tinha turmas lá. Eu atuava como prof dentro da área da psicologia, né? Então, como psicóloga, eu fui facilitadora, eu acho que é o termo correto, de um curso de oratória. Então, lá eu trazia todas as vivências da oratória, né? Então, todos os aspectos que envolvem aí o falar em público propriamente dito. Porque quando você vai falar em público, dá aquele friozinho da barriga, né? Sempre dá. Sempre dá. Agora é saber lidar com ele, né? Porque ou ele te trava, ou ele te motiva a continuar, né? É ele entender o que ele tá querendo dizer pra você. O friozinho da barriga tem um significado. É empolgação, é falta de conhecimento, é a ansiedade dizendo pra você correr. O friozinho da barriga é um sintoma e ele tá te dizendo alguma coisa. Também, né? Necessário também. Então você tava no colégio até esse ano. Eu saí há poucos meses. Poucos meses, acho que não. Deu um mês. Eu saí recentemente pra quê? Ah, Elis, como assim? Você saiu agora? Estou me aventurando na psicologia clínica, minha grande paixão. Por quê? Porque eu acredito que eu posso ser instrumento para muitas pessoas. De nada me vale conhecimento guardado na caixa. É por isso que eu tô aqui. É para entender que muitas vezes que eu posso ajudar mais pessoas. Não quer dizer que eu não amava o que eu fazia. Ajudar a quebrar aquele tabu. E com todo o teu conhecimento, você pode sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu acredito nisso. E não quer dizer que eu não amava o que eu fazia. Sim. Amo, continuo amando. E tenho imenso respeito à pedagogia e a quem trabalha nisso. Imenso prazer. Mas para o momento que eu estava vivenciando, eu precisava parar. Porque eu tenho a minha Helena. Sim. Eu tenho uma filha, uma bebê de 1 ano. E eu quero poder ter lembranças e memórias afetivas da minha filha nesse momento. E aí, teve aí até questões de saúde que ela precisou de mim. E eu entendi que naquele momento, a minha vocação materna era a que estava gritando primeiro. E como eu sempre dei importância ao meu coração e ao que eu estava sentindo, a vocação materna gritou mais alto. E a vocação psicóloga. Não quer dizer que eu não vou atuar como pedagoga ainda, não. Pode ser, vamos ver amanhã, vamos pensar. Sim, tá. Mas nesse momento existiam gritos maiores. E como eu ensinei vocês a ouvir o seu próprio eu e a ouvir, ter esse autoconhecimento, eu me ouvi. E você não tem medo de mudanças, assim? Não. Também. Eu tenho medo de estagnar e de sofrer com aquilo. Tipo, ficar sempre na mesma coisa. De estar sofrendo lá.
sabe? Se eu tiver que ficar 20 anos em um lugar, mas que ele me gere satisfação, me gere amor, e eu sinta que eu estou ali, né, de amor, tudo bem ficar 20 anos. 30, 40, me aposentar ali. Mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer e que eu sinto é não deixar de atuar como psicóloga. Isso não. Porque você tem vocação, né? Isso eu sinto. E quero dizer que recomeços sempre geram angústias. Então sejam vocês apoiadores de recomeços, de começos, de inícios, de ciclos, porque sonhos podem ser reais, mas sozinhos a gente não é nada, né? A gente precisa do outro. Então, se você tá aí e não pode realizar o seu, seja um apoiador de quem tá buscando, né? Pequenas atitudes e grandes gestos. Então, Nossa, que tal conversar comigo, conversar com a Camille, né? Se permita isso tudo. Se permita viver o seu processo integralmente. E a gente tá aqui pra conversar. Se você estiver precisando de alguém pra conversar, eu sou uma boa ouvinte. E a Elisa é uma profissional. É isso! Ela é boa ouvinte e profissional. É isso. Importante, né? Eu não estou aqui para dar conselhos, estou aqui para ouvir. Isso é importante. Ouvir essências. Ouvir almas. Então é isso, né? Nossa, passou voando o tempo. Mesmo. Eu falei... Tô até preocupada. Eu falei pra eles, não, 1 horinha. Já passou 1h30 aqui, nós falando. Ai. Ai, e ela com a neném em casa. Tá eu tô confiando. O meu coração tá dizendo que tá tudo bem. Tá com a Dinda, tá com o papai. Não. Eu deixei o leitinho pra quem tá se preocupando aí, que eu tomei uns golinhos. A gente tomou esse cuidado. A gente conversou antes, então a gente tomou esse cuidado, rolou uma ordenha, rolou um tetezinho antes de vir, tá tudo bem. Nós somos pessoas conscientes, Sim. né, Camille? Então é isso, Elis. Gostaria de agradecer Obrigada por você a estar você. aqui hoje, por ter compartilhado com nós um pouquinho do seu conhecimento. Foi um tempo assim curto. Eu ficaria horas aqui conversando com você, porque realmente você trouxe um conhecimento muito significativo, tanto para mim, tanto para o público que está nos assistindo. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiram foi uma conversa muito valiosa. Espero que possamos ter gerado alguns gatilhos positivos, né? Sim, com certeza. Mesmo falando aí de Setembro Amarelo, que possamos ter gerado gatilhos positivos. E esse tema amarelo, mas para trazer luz, trazer esperança, trazer alegria, né? E queria deixar aqui o meu convite para quando você quiser voltar. Será um prazer. Sinta-se à vontade, só manda uma mensagem. Camille, tem disponibilidade? Tenho, venha. Tá bom? Amei conversar com você. Espero que você tenha muito sucesso nessa nova etapa, né? Muito obrigada. E que Deus te abençoe muito. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Camille. Obrigada a vocês todos que estiveram conosco. Foi um imenso prazer e uma grande honra, de verdade. E para vocês que estão nos acompanhando agora, deixa aqui meu tchau. Não se esqueça de compartilhar o nosso programa com as pessoas que vocês tenham certeza aí que vá agregar, que eu tenho certeza que você pode fazer diferença na vida de alguém, seja com esse vídeo, seja com uma palavra, seja com um abraço, faz diferença. E cuida da sua saúde mental, cuida de você, porque o seu bem mais precioso é você mesmo, tá bom? E não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. But if I lay down and I play dead and I stay Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. If I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
you know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. O que você procura? Luxo Localização? ou um espaço para relaxar? Escolher um empreendimento não é uma decisão fácil. Eu sou a Fernanda Rosa, corretora de imóveis e perita imobiliária. Eu sou o Romualdo Rovani, corretor de imóveis e perito imobiliário. Temos ótimas oportunidades de investimento para você. Cuidamos de toda a parte burocrática de uma negociação. E nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Venha nos fazer uma visita, tem uma ótima oportunidade para você. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't